Olá, muito boa tarde, bem-vindo, bem-vinda à Ágora no Ar pela CWB-TV, todos, Canal 5 pela NET, todas as quartas-feiras, 5h30 da tarde, você tem um encontro com a Praça Pública, Praça 19 de Dezembro, centro de Curitiba. Um grande abraço a você que nos acompanha, 2 meses no ar, privilégio nosso, agradecimento ao IBPOTEC, ao Opus Cursos, essa caminhada em praça pública. Vamos ao encontro do professor Edilson Chaves, que está aqui nesta bela tarde. Nós estamos numa tarde agradabilíssima e neste cenário, palco de muitas movimentações. Ao meu lado, o professor Edilson Chaves, nosso companheiro de longa data. Satisfação em ver o professor Edilson, um dos nossos conselheiros da ONG Educa-me Brasil e mais que isso, professor de História de relevado gabarito nesta cidade, em todo o nosso bom estado. Professor Edilson, natural de Jacarezinho e aqui conosco, somando esforços, estreando no Ágora, ele que concebeu também este espaço junto conosco já há algum tempo. Sonhávamos com Ágora, Ágora no Ar, professor Edilson. Está feito, pronto. Pronto, né? Necessário. Claro. E podemos falar assim abertamente, espaço público nesta boa praça 19 de dezembro, né, Edilson? Praça 19 que marca o primeiro centenário, Marlos, da emancipação de Curitiba, que pertencia ao estado de São Paulo, não é? Que foi emancipada em 1853, e essa praça marca o centenário de 1953, 100 anos depois. E aí está 100 anos esse centenário. Essa emancipação vital para o crescimento do nosso estado. Porque senão estaríamos atrelados a São Paulo e seríamos subservientes, dependentes de São Paulo mesmo, né, Edilson? E é interessante também porque o governo que marca o centenário é justamente um governo, pelo governo democrático do Getúlio Vargas. Perfeito. Ou seja, ele passou um bom tempo na ditadura, vamos dizer assim. Com uma base de ditadura de 30 a 45. E parte agora para um aspecto mais democrático. Isso, em 53. Então 53 marca e já está no finalzinho do seu governo, não é? Ele já vai antecipar o fim do seu governo com a sua morte. Com a sua morte, exatamente. E aqui, Edilson, o que nós temos? Né? Várias situações curiosas dessas artes plásticas, por assim dizer. Mas antes de nós entrarmos nesse mérito, nesse belo local, vale a pena, e nós ponderamos também o momento atual da história. Certo. E esse momento atual da história trouxe agora a visita do primeiro Papa das Américas, a figura de um Francisco, por assim dizer, o Papa Francisco. Então, o senhor Bergoglio, cardeal argentino, consegue ser, no concílio dos cardeais, eleito o Papa e vem para o Brasil. E nós tivemos durante toda a semana que passou a vinda do Papa e os eventos. Como a história vê a religiosidade, o catolicismo e agora esse novo momento da Igreja Católica, Edilson? Quando você fala em concílio é interessante porque ele foi eleito obviamente por um concílio e no passado, no período medieval sobretudo, eles não eram eleitos dessa forma como nós temos hoje. Hoje é importante. Hoje é um pouquinho mais democrático. Mas esse Papa, Marlos, marca um pouquinho a história da Igreja, porque há um rompimento. Sim. Por que um rompimento? O grande rompimento do século XX foi, sem dúvida, o Concílio Vaticano II. O que foi o Concílio Vaticano II? O Concílio Vaticano II foi o rompimento com o passado da Igreja, em que, vou dar um exemplo bem claro, a missa até 1962, quando o Concílio Vaticano II inicia em 61, convocado por um Papa, mas foi terminado por outro. Convocado com o Papa João XXIII, que é considerado um revolucionário, e foi terminado com outro Papa, já em 1965. 62 marca, Mário, você deve conhecer bem a estrutura daquele terço. Sim, bem o terço. Exatamente. Bem, o terço, ele foi colocado, vamos dizer assim, dentro da igreja, sobretudo por um fator. As missas eram rezadas em latim e de costas. Todo o tempo, de costas. Não poder, e me permita, me corrija. À vontade. Na frente, os que estavam de costas, mas mais na parte da frente, eram os nobres. Isso. E depois, sequencialmente, os outros ricos, e por assim dizer, e os mais modestos. O povo ficava bem distante no entorno. Isso. E nas igrejas clássicas, muitos mortos estavam, muitos cadáveres estavam ali colocados, enterrados, porque estar no cemitério dentro da igreja era muito relevante, mas só para quem era abastado. Era isso mesmo. Só para quem tinha muito dinheiro. E qual é o principal marco dentro disso tudo? O principal marco é, o Papa, naquele momento, diz assim, agora as missas têm que ser rezadas
em língua nacional. Sim. Esse é um marco. E a língua não é mais latim, ou seja, não vai mais de costas, e a maior parte da população passa a entender. Esse é um rompimento gigantesco. Perfeito, sim. É? Porque isso resgata as pessoas, traz as pessoas para perto dos religiosos. E eu posso dizer para você que o Papa atual, o Papa Francisco, de alguma forma, claro, ele também viveu o Concílio Vaticano II, sim, mas ele, de alguma forma, nesse século XXI, ele é o grande rompimento. Exato. Por quê? Não se elegeu mais um Papa que é europeu. E, consequentemente, você também quebra um outro paradigma. Claro, quebra um outro paradigma. E esse Papa chega ao Brasil com um discurso que é muito povo, que era justamente o que o Concílio Vaticano queria e dizia. Não é? Esse é um grande marco dentro da história dessa vinda do Papa para o Brasil. O que se percebeu, nós temos agora algumas imagens conosco, é que este Papa rompeu com essa liturgia desse distanciamento. Isso. Não só na indumentária, claro, a indumentária é papal, mas sem tantos paramentos. Certo. E além disso, ele se aproxima das pessoas, ele toca as pessoas, e isso faz diferença. E daí nós entendemos essas multidões que se acotovelavam, se aglomeravam, mas no bom sentido, que não houve registro de uma dificuldade maior daqueles que estavam ali querendo contemplar, mesmo que a centenas de metros, a figura do Papa. É isso mesmo. E o grande marco também é a ideia de que ele estava transitando pelo Brasil, sobretudo na região do Rio de Janeiro, com um carro que ele diz popular. Sim. Para nós não é tão popular, mas não é popular, não é. Na Europa, então, a ideia dele... Aqui é um carro intermediário. Isso. Né? Mas aí o curioso, né? A parte da imprensa, também fez questão de registrar. Não, é um carro modesto. Não é um carro modesto, não. Ele já ultrapassou essa barreira. O carro modesto, o carro popular 1.0. Não se tratava. Mas isso é para variar, também parte da imprensa que tenta lidar com os acontecimentos. E foi envolvida pela grandiosidade da presença do Papa e a sua receptividade. Eu lembrava que Bento XVI também esteve por essa, mas não teve, não dá para se comparar em relação à receptividade de um para com o outro. Não. Então, nesse sentido, a vinda desse Papa é um marco gigantesco dentro do século XXI para a comunidade católica mundial. Sim. Não é? Pois é, e aí, Edilson, pergunto, nós estamos aqui, lá no fundo do nosso horizonte, nós temos aqui o passeio público que está ali atrás, e depois nós temos um monumento de uma outra religião. Isso. E o curioso, aí a questão mas por que outras religiões também viram com bons olhos e acharam relevante que o catolicismo possa resgatar algumas coisas? Eu creio que, modestamente, dá para dizer que se o catolicismo resgatar alguns dos seus ideais e passar a atender mais as pessoas, o próprio mundo se tornará um lugar melhor para viver. E ele fez questão, nesse sentido, é uma outra situação, que no Brasil, a presença dele no Brasil, ele reuniu as principais lideranças religiosas de outras comunidades religiosas para uma conversa. Sim. Não é? E isso é importante porque a tradição cristã católica, em alguns momentos, fez questão de romper com algumas comunidades religiosas. Por exemplo, é o caso das cruzadas, que a gente sabe bem. Perfeito. Vamos colocar um registro das cruzadas agora com Excalibur, Edilson. Um pedacinho do filme. Rei Arthur. Isso, o Rei Arthur também marca muito bem uma presença na Inglaterra do cristianismo e que mais tarde vai romper também. Então, quer dizer, tudo isso é muito importante dentro da história da igreja, porque esse Papa está tentando, me parece, congregar. Exato, congregar, perfeito. E agregar também nesse sentido. Venha. Porque ele percebeu que, não só na América Latina, mas também no mundo todo, houve uma perda significativa de número de católicos para dentro das igrejas católicas. Então, se ele... No Brasil, sobretudo, né? É a América Latina como um todo, e ele é latino, né? Ele sabe bem dessa realidade e situação. Então, eu penso que talvez há perspectivas de mudanças para o futuro, no sentido de que as religiões possam dialogar sem que haja nenhum tipo de manifestação como houve no passado com guerras e mortes. Perfeito, Edilson. Então, retomamos agora a questão essencial da praça, não é, Edilson? Fizemos esse parênteses mais do que oportuno, mas retomando essa questão, o que nós observamos aqui é uma praça agradável, porque é um bolsão natural, mas ao mesmo tempo nós temos a história sendo repercutida aqui. Então, o presidente da República, 53,
Getúlio Vargas e o governador Bento Munhoz da Rocha Neto. E aqui algumas ilustrações, nós temos esse material dos bandeirantes e, sobretudo, ali no outro lado, nós vamos mostrar daqui a pouquinho a obra de Portinari. Então, as praças, o interessante é que as praças são patrimônios públicos. São as ágoras. As ágoras. As ágoras. Estão a céu aberto para que a população possa, sobretudo aqueles que não têm acesso, como no Brasil nós não temos muito acesso aos museus ainda, Marlos. A população não tem ainda esse acesso, mas as praças brasileiras têm essa característica. Exatamente. De dar a oportunidade de que a população passe por aqui, por mesmo que não conheça o que está se passando ali, ele tem um pouco do conhecimento do que foi a história do seu país, a história do Paraná, enfim, a história do mundo até. Aqui a gente tem a presença de bandeirantes, né? Colocados aqui, também, exatamente. Isso, passando pelo Paraná. E logo do Poti, o Poti foi um artista extraordinário paranaense, que aí nos dá a possibilidade de conhecer quase toda a história do Paraná através das suas obras. Isso é bastante importante, então as praças são isso. Vamos citar um exemplo bem por favor, claro. Agora há pouco na Praça Tiradentes foi encontrado sob uma estátua uma garrafa. Bem, o que tinha... Chamada de cápsula do tempo. Cápsula do tempo. Isso é muito comum, Marlos, no mundo todo. Sim. Quando se faz uma praça, sobretudo uma praça... Como essa? Isso, dessa proporção, os artistas gostam de colocar ali alguma mensagem para o futuro. Exatamente. E essa mensagem nos disse o quê? Nos disse as pessoas que estavam presentes, não é? O que é que eles queriam dizer com aquela informação. Você já deve ter visto também por aí afora as pessoas que colocam, sobretudo, cartas nas garrafas e jogam no mar. Isso. E isso vai parar algumas... Exatamente. Às vezes 10, 15, 50 anos depois você descobre. Isso é história. Perfeito. É uma forma de você olhar para o passado a partir do presente. Perfeito, Edilson. Próxima visita do professor Edilson para o nosso Ágora será a Ágora no cemitério, não é, professor Edilson? Vamos até lá, no cemitério, um dos cemitérios de Curitiba, que o professor Edilson já faz um trabalho interessantíssimo no desvelamento, na contação daquilo que a história dos que viveram se faz presente nos túmulos, né, Edilson? Certo, é isso mesmo. Aqui também outro patrimônio histórico. Outro patrimônio histórico. O cemitério, sobretudo os cemitérios públicos, que nós temos os privados, mas os cemitérios públicos têm histórias belíssimas. As suas lápides nos contam histórias desse passado que podem ser resgatadas e que a maior parte dos professores e alunos podem e devem visitar. Então, professor Edilson, muito obrigado. Professor Edilson Chaves, do Instituto Federal Paraná, obrigado por estar conosco, compartilhar desse espaço que é seu. E na próxima visita, vamos aos cemitérios de Curitiba. Sem dúvida. Quero agradecer a oportunidade de poder falar em praça pública, não é? Praça pública. Como faziam os gregos no passado, nas ágoras. E, é claro, convidar a todos a participar também, não é, Marlos, desse momento que é conhecer um patrimônio que é um patrimônio histórico, que são os cemitérios. Cemitérios. Vamos para lá. Então vamos para lá, muitos túmulos que contam histórias de vida, histórias da formação da cidadania, do povo. É isso mesmo. Esses túmulos têm toda a história, eles contam, sobretudo, vamos falar um específico, que é o cemitério municipal. Ele tem aí mais de 100 anos, e 100 anos já dá para contar um pouco da história. Bastante. Nesse Paraná e dessa Curitiba. Obrigado, Edilson. Muito grato pela participação conosco. Obrigado pela caminhada. Nós vamos para o intervalo sempre cultural com o Instituto Ibepotec, Opus Cursos, os nossos apoiadores culturais, os nossos parceiros de múltiplas atividades neste Ágora. E nós já voltamos para o segundo bloco e para falarmos com o Dr. Michel, que é professor Michel, falará sobre o direito especificamente e a possibilidade de se fazer o melhor exame da ordem possível. Nós já voltamos, o Ágora está no ar. Conheça o Ibepotec, Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas para a Otimização da Tecnologia e Qualidade Aplicadas. O Ibepotec apoia e desenvolve, junto com seus parceiros, projetos em diversas áreas: tecnologia, meio ambiente, educação à distância e projetos de ação social.
parcerias de sucesso. A missão do IBPOTEC é contribuir para o desenvolvimento e, assim, garantir um futuro melhor para o nosso país. IBPOTEC, transformando ideias, projetando o futuro. Retornando, você esteve com o intervalo do IBPOTEC da Opus Cursos. Um grande abraço a você que está chegando agora, perdeu a primeira parte do nosso programa Ágora. Fique tranquilo, daqui a pouquinho no YouTube você consegue ter acesso a essas imagens do Ágora. O Ágora está no ar. Ao meu lado, o professor Michel. Satisfação, doutor Michel, advogado, atuante na área do direito, e vai conversar conosco exatamente sobre isso, né? Michel, nós estamos nesses encaminhamentos para os exames de ordem. E várias questões surgem, inclusive para aquele que está em processo de preparação, o bacharel em Direito. Nós temos milhares anualmente que buscam o exame da ordem. E eles têm isso como um represamento, uma barreira, que aqui vou colocar a minha posição, o amigo fique muito à vontade também. Eu entendo que é valiosíssima para a formação do profissional. Sim. Muito obrigado pelo convite, professor Marlos. Um abraço para todo mundo que está assistindo. Professor Marlos, começando pela última colocação, também entendo que o exame de ordem, muitos veem como uma barreira, mas é algo importante até mesmo para o aprimoramento da profissão da advocacia, né? É preciso passar por essa etapa para que o aluno veja que realmente o exame de ordem é necessário, pois passando por uma prova específica, uma prova bem elaborada, ele vê que a profissão dele será melhor valorizada pela sociedade. Por essa razão, então, também entendo, como o senhor, que o exame de ordem realmente é necessário. É necessário e ele é um filtro, porque efetivamente não significa que ele separará os maus profissionais, não é isso, mas profissionais que precisam se qualificar um pouquinho mais, e aí eles passam por um processo de testagem, de apoio e de preparação, de aprimoramento ainda maior para daí sim exercerem a sua profissão, né? Corretamente, e além disso o aluno ele acaba, às vezes em 5 anos de faculdade, muitas coisas acabam ficando para trás. Exato. E são reavivadas graças a essa necessidade que o aluno tem de preparar através do estudo para ser aprovado no exame de ordem. E professor Michel, eu pergunto, nesse momento o colega vê como... qual das especificações, das ramificações, melhor dizendo, do direito acaba sendo mais requisitado? Então nós temos o tributário, o trabalhista, o criminal, o penal, o cível. O que o colega vê como uma busca maior por esse bacharel em direito? Bem, hoje o mercado bacharel em direito é muito amplo, pois tanto na iniciativa privada, através da advocacia, quanto concursos, ele pode fazer sua escolha. Inúmeros, né? Isso, inúmeros concursos. No exame de ordem, ele funciona da seguinte maneira. Na primeira fase, o aluno acaba tendo que se submeter a um exame que trata de todas as disciplinas que ele viu na faculdade. Então ele tem que ter uma visão ampla. Tem que ter uma visão ampla. Leque. Poucas matérias são excluídas dessa primeira fase do exame de ordem. Na segunda fase, já o aluno vai ter que escolher para fazer uma prova escrita, consistente numa resolução de um caso concreto, que nós chamamos de peça processual, e 4 questões, todas elas discursivas. O aluno tem que escolher cabe a boa letra. Cabe a boa letra, uma boa redação. Cabe a objetividade. A objetividade, limitação de linha, certo. Enfim. Aí o aluno, a gente até brinca nessa segunda fase que o aluno acaba se revendo com aquela questão do pré-vestibular. Porque mesmo. Aquelas aulas de redação em que o professor batia na tua cabeça, ó, tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Conclusão, perfeito. Na segunda fase ela acaba voltando. Você sabe, Michel, que é o modelo sanduíche, né? Sim. Você tem, então você abre pãozinho de cima, o recheio que é a parte gostosa e pãozinho de baixo. Coloca tudo, quando você dá aquela mordida, puxa aí, vem sabor mesmo, né? Sabor mesmo. Que é o bom texto. Isso, é o bom texto. E o aluno nessa segunda fase, ele acaba tendo que escolher 7 áreas: direito civil, direito penal, tributário, trabalho, empresarial, constitucional e administrativo. É bastante amplo. Essas ramificações que você citou agora, como o administrativo e o empresarial, me parece novidade, distante da área, me parece novidade porque quanto mais há um crescimento da sociedade, há uma busca por um profissional que cuide dos negócios, da atuação da empresa, né? Na verdade, professor Marlos, no direito empresarial, sim, ele cuida muito dessa regulamentação da empresa em si, certo. Mas o direito administrativo já é algo mais relacionado à administração pública.
Então entendi. ele traz Bom, essas questões, ele traz então questões inerentes ao funcionalismo público, a licitações, enfim, o que o Estado deve seguir para ter uma boa administração. E o aluno, então... É o que nós carecemos muito, né? Nós carecemos muito. Então, os candidatos dessa área, de um lado, ele tem que mostrar habilidade para o direito empresarial, mostrando então como ele vai atuar em favor da empresa em muitas questões, às vezes, como rompimento de contratos, questão de falência, questão da recuperação, ou seja, que o empresário acaba se vendo em dificuldades e precisa recuperar o seu negócio. E no direito administrativo ele vai se dar conta de atos abusivos praticados pelo Estado, como um funcionário que foi injustamente demitido, ou uma licitação então, que acabou prejudicando alguém. Ele pode atuar nos dois âmbitos, em favor do Estado e não diria contra o Estado, mas para corrigir as distorções do Estado. Para corrigir as distorções do Estado e, ao mesmo tempo, claro, proteger os interesses e os direitos do cidadão, Perfeito. E nesse momento, como o colega vê, os indivíduos que estão saindo, esses bacharéis que estão saindo das faculdades, abertos a compreender esse direito voltado à cidadania ou algumas restrições? Como o colega vê esse perfil do bacharel em Direito nesse momento? Eu vejo que o bacharel em Direito ele tem cada vez mais a noção de qual é a posição que ele ocupa. Uma posição de protagonismo, uma posição de busca de uma melhoria através de sua atuação. Né? O bacharel em Direito hoje, eu percebo cada vez mais eles estão cientes que é necessário fazer algo, o papel deles na sociedade e principalmente entender o direito como um instrumento de preservação da cidadania. Então eu vejo o bacharel em Direito com muita noção disso, que ele precisa sim atuar e buscar umas restrições quando é necessário do Estado para que não haja abusos contra todos. Me permita, professor Michel, e a sua especificidade? É o direito penal. O direito penal. E aí eu pergunto, porque nós estamos com um projeto muito agradável em relação a aulas especiais para o Exame Nacional dentro das unidades prisionais do Paraná, as 31 unidades prisionais. Do ponto de vista do apoio a que os internos, aqueles que estão privados de liberdade, possam fazer o melhor Enem possível. Como o colega vê a ressocialização dos indivíduos? Bem, na teoria, a ressocialização ela é muito bonita, exatamente. Só que alguns teóricos já começam a perder essa visão de muito bonita. Eles começam até a se questionar se há realmente como o discurso do direito defender essa ressocialização, né? Mas, por outro lado, a partir de instrumentos como o conhecimento, eu vejo que é possível ao detento ver alguma coisa distinta do mundo do crime. Né? Porque hoje em dia, aquele velho discurso, a cadeia funciona como uma universidade do crime. O sujeito entra punido por um crime leve, acaba tendo uma pós-graduação e sai um criminoso. Há 2 semanas, essa nossa equipe do IBPOTEC, maravilhosa e competente equipe, esteve na PPC, na prisão provisória, já em estado terminal, mas aquele prédio mais de 100 anos, surpreendeu várias situações, e nós estamos ali também comentando com os colegas da Seju, professora Glacélia, em especial, exatamente esse convênio nosso, para que agora em agosto, setembro e outubro, toda a equipe da ONG Educa-me Brasil, do programa Eureka, que é o irmão mais velho do Ágora, estejam nas unidades prisionais. E entendemos que é necessário. Sim, é muito necessário, até porque muitos dessas pessoas que acabam sendo os escolhidos do sistema penal são pessoas que tiveram déficit em tudo. Déficit de carinho, déficit de atenção, déficit familiar e principalmente o déficit de educação. Então é importante que mesmo naquele ambiente todo controverso, aquele ambiente que tudo parece contra, é necessário que ele veja a possibilidade de algo diferente, algo que ele possa galgar melhores objetivos de vida, ao invés de ficar numa vida na marginalidade em que ele simplesmente será o excluído sempre. Perfeito. É o ciclo vicioso. E, consequentemente, mexendo com a vida dele, por extensão, mexe com os filhos. Sim, mexe com as famílias. Mexe com tudo. E realmente acaba mexendo até aquelas situações aí vexatórias, desde a revista na mãe, e vira aquele ciclo e vira aquela raiva. E é importante buscar alternativas para tirar essa raiva e buscarmos algo melhor. Perfeito. Michel, muito obrigado ao amigo por estar conosco, essa primeira vinda de outros momentos que podemos falar. Agradecemos ao curso jurídico que intermediou essa nossa vinda, ao professor Isaías, muito obrigado Isaías, que também estará conosco em momentos posteriores. E eu lhe pergunto agora, para nós termos um finalzinho do programa, vale a pena, assim, bem descontraídamente, dar uma olhadinha em alguns filmes jurídicos? Nós temos alguns trabalhos interessantes que vão desde, eu gosto muito de Tempo de Matar,
algumas situações curiosas ali, sobretudo a inquietação do desfecho, Amistad, Spielberg, um trabalho interessante. Vale a pena dar uma olhadinha nisso? Para o nosso telespectador de maneira geral. Acho que vale, e acho que como nós estamos em tempo que a violência está muito banalizada, e aí começam a surgir muitos esses discursos de pena de morte, existe um crime que me chamou, um filme que me chamou muita atenção, chamado A Vida de David Gale. Vamos dar uma olhadinha, então vamos fechar o programa com A Vida de David Gale. Esse filme ele é interessantíssimo porque ele mostra todas as circunstâncias que envolvem a pena de morte, principalmente o risco que você tem com a pena de morte de matar um inocente. Perfeito. Então é perfeitamente, eu acho muito interessante esse filme, quem puder ver, assista. Obrigado. Semana que vem nós vamos para a comemoração do Dia do Estudante, especialíssimo programa imperdível para você, comemoração do Dia do Estudante em Praça Aberta também, na sequência História e Geografia, fazendo uma tabelinha maravilhosa na Praça do Expedicionário e depois o Parque Tanguá, Praça Aberta. Muito obrigado, professor Michel, por estar conosco. Uma satisfação. Obrigado. Privilégio nosso contar com o amigo. Até logo, boa semana. Você está com Ágora, Ágora está no ar. Grande abraço. Equipe Bepotec em plena atuação, Praça 19 de Dezembro, centro de Curitiba. Até semana que vem.